Olá, participantes do curso Capacitação em Geotecnologias da UFABC, oferta 2020. Nós vamos para o feedback da última semana da unidade Sensoriamento Remoto, no qual nós apresentamos dois métodos de classificação de imagens. A primeira vai ser uma classificação supervisionada, utilizando o plugin SCP, e a outra vai ser a interpretação visual, no qual nós vamos digitalizar os polígonos referentes às classes de uso e cobertura da Terra. Depois de fazer esses dois métodos, a ideia é que vocês comparem o resultado, a questão de tempo, de esforço de vocês e entreguem esses resultados na atividade. Então vamos para a primeira atividade, usando o SCP. Então vocês podem acionar por esse primeiro ícone aqui do plugin. Então ele vai abrir tanto banda 7 e as outras ferramentas, também essa lateral, o dock. E é esse item que nós vamos usar para fazer a classificação exatamente na sequência. Vocês devem seguir as instruções do vídeo. Então, uma questão importante, caso vocês já tenham o arquivo de treino, que é aquele onde nós vamos tirar as amostras para o software, para o SCP fazer os cálculos de assinatura, vocês podem abrir um arquivo que já existe ou criar um novo, indo aqui em ROI, tanto o polígono quanto ativar a questão do ponto. Então, ó, vamos no próximo macro classe. Então, o macro classe é vamos pôr 2, e na classe 1, e a informação aqui eu vou pôr água. Peço para colher a assinatura, ele vai vir aqui na janela lateral. Macro classe 2, a classe dentro dela é essa. Vamos aqui para uma próxima macro classe, que é a macro classe 3, por exemplo, que é urbano. Vou colocar urbano. Peço assinatura. E a gente vai pegar alguma área que tem, por exemplo, agricultura, que esse caso aqui pegamos também. Quanto mais amostra, quanto melhor delimitado, quanto mais puro, né, a diferença das amostras, melhor vai ser a classificação. Então vocês vão fazendo. Dentro da vegetação a gente vai ter essas áreas que elas são mais inclinadas, que tem um padrão diferente dessa área que a gente colocou, que vai ter diferente dessa área. Vocês podem criar dentro de uma macro classe outras classes de uso. Feito isso, vocês vão para a classificação, e nesse caso eu estou colocando, informando que eu quero a macroclasse, por máxima verossemelhança. Vocês podem depois, como exercício, mudar os limiares. Eu vou pedir para aplicar uma máscara, que pode ser o mosaico da Jureia. Eu posso pedir para criar o vetor, geralmente eu não habilito, deixo para criar o vetor depois, porque vocês vão refinando cada vez mais essa classificação. E roda. Quanto mais vocês vão fazendo, vocês vão refinando, e a hora que vocês percebem que ela está adequada, vocês param. Então, se vocês tiverem um arquivo da verdade terrestre, vocês podem rodar o índice de capa para ver a acurácia. Então, quando a sua classificação der uma acurácia acima de 85, vocês podem parar. Então, nesse exercício era para fazer a classificação supervisionada conforme o material que está disponível, conforme o vídeo. A ideia é sempre essa. Então, vocês vão ver que vai dar muito erro nessa primeira rodada, porque eu peguei um polígono de cada classe. A gente tem que ir refinando. Por exemplo, a questão de água. O oceano, ó, tem vários tons distintos do azul. Então, o ideal é pegar a amostra nessas diversas intensidades. A mesma coisa a água continental. Outro ponto que dá muita confusão, o solo exposto com área urbana. Por exemplo, no interior de São Paulo, que a gente tem muito solo exposto, a gente refina só urbana. Então, a gente pode fazer à mão as áreas que são urbanas. E pós-processamento extremamente importante. Então, a ideia do curso é dar essa base para vocês minimamente saberem lidar, trabalhar com essas imagens e processar. Existe a possibilidade de fazer o processamento em nuvem no Google Engine. É possível também rodar no R. Então tem uma diversidade de possibilidades. Vejam que ele demora bastante para processar.
vai demorar conforme o tamanho da sua imagem e a capacidade de processamento do seu computador. Feito isso, vocês vão ter um raster com a classificação. O ideal é sempre ir melhorando. Então, eu rodei uma vez, rodo outra, até ir refinando esse mapeamento. A segunda atividade é o que vocês já fizeram na aula de vetores. E a ideia agora é fazer a classificação, como se a gente fizesse essa classificação. Eu vou demonstrar para vocês só para essa parte que é do Itinguçu. Claro que vocês não vão precisar fazer ela inteira. É uma atividade para vocês se ambientarem nas técnicas. A gente vai criar um novo vetor, sistema de projeção Sirgas 2000 TM23S, clica na reticências e coloca o nome do arquivo. Aqui em tipo de geometria vai ser polígono. E a gente vai criar um identificador de uso, das classes de uso, que é inteiro. E a gente pode colocar tamanho 2 no máximo. Então, ele vai ter no máximo 2 algarismos. Isso é importante, principalmente para arquivos muito extensos, muito grandes. Então, ele vai acabar ocupando menos espaço na nossa memória. No caso desse arquivo, como é do exercício, ele é bastante pequeno, não faz muita diferença. Mas nós, quando trabalhamos com banco de dados geoespaciais, precisamos ter esse cuidado. Então, por exemplo, nós vamos fazer a digitalização sempre na camada que nós vamos utilizar. A gente precisa deixar selecionado aqui em camadas, habilita a edição no lápis e abre o polígono. Ao fazer isso, a gente vem desenhando, literalmente desenhando o polígono que faz referência àquela classe que nós estamos trabalhando. Então, nesse caso aqui, eu vou chamar de mata, por exemplo. Qual que é a questão? No SIG ou qualquer outro banco de dados, é sempre melhor a gente trabalhar com identificador. Então, eu preciso ter uma tabela que vai me dar a classe. Observem que eu fiz uma parte aqui errada, que é essa pontinha. Então, como que nós fazemos? Eu venho aqui, ó, em ferramenta de vértice e eu vou arrastar esse ponto para o lado, ou ainda eu deleto exatamente esse ponto, tá? Então, a gente pode fazer esses ajustes finos. Vocês podem vir aqui em View e habilitar, para aqueles que não têm, a caixa de ferramenta de digitalização. O que ela faz? Ela vai habilitar esses ícones. Então, por exemplo, esse daqui, redesenhar feições. Bom, como que seria esse? Eu tenho essa feição aqui, eu vou usar essa ferramenta, veja, digamos que ficou, eu quero continuar nessa parte aqui, ó. Então, eu venho e vou desenhando. Claro que vocês, quando vão fazer o uso, vocês vão fazer direitinho, aqui é só uma exemplificação. Por exemplo, nesse caso aqui, a estrada, ó, eu comi uma parte da estrada com o meu polígono. Então, eu também posso vir tanto nesse do vértice e puxar ele para cá, ó, quanto fazer o corte com essa ferramenta do split. Outra questão, vejam que eu tenho 2 polígonos aqui, a gente pode simplesmente juntar esses dois, que é a ferramenta Merge. Vocês podem ir fazendo esses polígonos para essas áreas, né, como um exercício. Então, eu comecei a fazer esse polígono para a vegetação. Então, digamos que aqui é pasto. Ó, essa área aqui é pasto. Então, vocês vão criar um outro polígono que seja o pasto. Então, eu vou usar essa parte aqui, ó, é um pasto, posso fazer o polígono do pasto aqui. Como vocês já devem ter feito esse exercício lá no vetores. Então, a interpretação visual nada mais é do que aquele exercício de criação de vetores, porém, a gente vai sempre trabalhar com polígonos e não linhas ou pontos, como foi demonstrado para vocês.
Depois de fazer, vocês vão observar o quanto de tempo vocês gastam para fazer essa digitalização, essa interpretação visual da imagem. É a classificação do Max-Ver, né? A classificação supervisionada por máxima verossemelhança. E vão, dessa vez, entregar um documento, um arquivo, em que vocês vão comparar esses dois métodos, né? A digitalização em tela ou interpretação visual e uma classificação supervisionada, colocando os prós e os contras. Vocês também podem utilizar arquivos, podem utilizar artigos, textos da internet que estão comparando esses dois métodos. Para essa semana era essa parte. O sensoriamento remoto vai muito além do que a gente mostrou para vocês. A gente quis dar uma base. Nós vamos tentar organizar módulos mais avançados para o ano que vem. Claro que tudo depende da situação do Brasil, a situação, inclusive, do andamento da pandemia. Semana que vem a gente já começa a última unidade, em que vocês vão começar a ter uma base para uma análise multicritério. Bons estudos a todas e todos e até mais.